Primeiro eu me descobri como uma mulher preta. É, as pessoas acham que você ser preto ou negro que para você nasce e você tá ali, mas não é tão simples assim. A gente convive tanto com pessoas de outras cores, de outras raças, que a gente às vezes tem dificuldade de identificar quem somos, as nossas marcas, as nossas dores e por que somos assim. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Lils. Primeiramente quero te agradecer a participação aí aqui no canal Blacktooth, hashtag TQSP. Faz um tempinho que eu não gravava, então tô voltando com você aí pra gente poder estar conhecendo mais da sua carreira, da sua história, né? Quem é a Tânia. Então, como a gente aqui de costume no canal sempre faz, quem é você sem dizer o que você faz? Primeiramente, muito obrigada, Lils, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui no seu canal. Para mim é um privilégio. A primeira vez que eu participo de uma gravação assim para um canal para contar um pouquinho de mim, da minha vida, da minha trajetória, minha carreira. Então, satisfação em estar aqui contigo. E quem é a Tânia, sem contar o que eu faço? Complexo. Mas eu sou a filha da Maria e do Benício. É um casal de nordestinos que são primos e vieram do Recife para São Paulo. Eu sou a amiga, eu sou a irmã, eu sou a madrinha de 2 afilhados fofos, o Noah e a Giovana, que eu amo muito. Eu sou uma pessoa inquieta, aí já dá para perceber, né? Porque eu fico com a cadeira para lá e para cá, mas eu sou inquieta, eu sou uma pessoa inconformada, uma pessoa curiosa, que quer descobrir coisas novas, novos padrões. Essa é a Tânia. Perfeito, que linda apresentação, hein? Show de bola. Bom, agora entrando um pouquinho mais aí no seu dia a dia, você nasceu na periferia de São Paulo, né? Como que essa vivência influenciou a sua trajetória pessoal e profissional? Bom, eu nasci no Capão Redondo, vivi no Capão Redondo e continuo morando no Capão Redondo. E aí, quando eu falo que eu ainda moro no Capão Redondo, eu vejo um choque ainda nas pessoas, né? Ah, onde você mora? Ah, Morumbi, Higienópolis, lugares mais elitizados. E você, ó, no Capão Redondo? E tenho muito orgulho de morar lá. Moro lá há 42 anos, minha idade desde que eu nasci. Foi lá que os meus pais passaram a maior parte da vida deles e eu não penso em sair de lá porque é lá onde nós temos a maior rede de apoio. E rede de apoio é algo que é necessário. Morar no Capão Redondo me influenciou muito na trajetória pessoal porque me tornou a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa preocupada com o próximo, dedicada ao próximo e sempre em busca em fazer a diferença para aqueles jovens que moram na periferia. E uma diferença que não fizeram para mim, sabe? Uma consideração que não tiveram comigo. Então é isso que eu busco fazer e é isso que eu levo da periferia hoje. É o fato de termos pessoas que conseguiram se destacar, mesmo saindo ali da periferia, e poder contar isso para outros jovens é o que eu acredito que faz a diferença e eu posso contribuir para que esses jovens cheguem em lugares ainda mais longe do que eu consegui chegar. E profissionalmente, eu carrego um legado do meu pai. Meu pai foi metalúrgico, ficou desempregado na época do plano Collor, onde a maioria das indústrias saíram das capitais e foram para o interior e a quantidade de empregos reduziu, né? Então eu carrego o legado do que meu pai trouxe. Nós somos pretos, somos da periferia, então se você quiser ser alguém na vida, você estuda. Estuda, viu? Porque se você não estudar, você não vai conseguir.
E esse legado que me fez fazer a minha trajetória profissional e chegar até aqui hoje. Se não fosse isso, eu não teria conseguido. E é esse o recado que eu procuro deixar para quem é da periferia. Ah, mas tem escola particular, escola pública não é a mesma coisa. Eu passei a minha vida inteira estudando em escola pública, dentro do Capão Redondo, convivendo com todo tipo de pessoas, e isso não me fez melhor ou pior. Isso me fez alcançar lugares que outras pessoas sem a mesma dedicação, sem o mesmo propósito, sem a mesma estrutura familiar conseguiriam. E se eu puder de alguma forma retribuir isso para outras pessoas, com certeza eu vou fazer, porque eu sei o impacto que a periferia tem, mas eu também sei o caminho para fazer diferente, para sair de lá ou para continuar lá, só que numa trajetória de vida diferente. Perfeito, Tânia. E nessa sua trajetória, nesse seu caminho, você falou dos seus pais, quanto que eles foram importantes para vocês, mas quem foram as suas maiores referências, suas inspirações ao longo do caminho, além da sua família? Tem alguém que você segue na internet, alguém que você admira, alguém que quando você está num momento de dificuldade você busca algumas palavras ali, seja como rede de apoio, seja no livro, seja na mídia? Meus pais são as minhas referências e isso é indiscutível pra mim, sabe? Eles sempre me apoiaram muito desde que eu era criança e sempre me incentivaram muito para que eu fizesse o meu melhor e para que eu pudesse dar o meu melhor em tudo que eu fizesse. Além dos meus pais, eu tive algumas pessoas que moravam próximo de mim que fizeram a diferença, acreditaram no meu potencial e investiram em mim com doação de livros, com aprendizados, me levaram a primeira vez no cinema, que até então era algo inacessível para mim. Uma dessas pessoas é a Sônia e eu não vou me esquecer. Eu gosto muito dela e às vezes eu falo que ela é a minha Xuxa preferida. Ela não parece nada com a Xuxa, mas pra mim ela sempre foi a Xuxa que olha pra baixinha e eu era a baixinha dela. Então isso foi muito importante pra mim. Eu tive uma líder que se tornou uma amiga, isso há 20 anos atrás, que teve um olhar diferenciado para mim, olhou as minhas vulnerabilidades, as minhas dificuldades e mesmo assim acreditou que eu seria uma profissional com potencial, que eu poderia fazer a diferença, que eu poderia me tornar líder, liderar pessoas, impactar pessoas. Eu falo que é uma trajetória que é do trabalho para a vida e ela realmente veio para minha vida, que é a Letícia. Até hoje nós continuamos muito amigas, somos muito próximas e ela para mim é uma inspiração. Ela é a amiga verdadeira que não passa a mão na minha cabeça, ela puxa a orelha, ela dá bronca, mas ela também reforça o que há de melhor em mim. Então é uma inspiração. Quando eu olho a trajetória dela, vejo onde ela chegou e eu sei que ela veio da periferia também, que ela também foi filha de metalúrgico. Isso para mim é uma inspiração porque eu vejo que é um caminho que eu posso trilhar também e torna possível. E fora isso, Michelle Obama. As frases, o livro, o legado, o posicionamento dela no voluntariado me impacta bastante e me inspira bastante em buscar fazer coisas diferentes e agrega no olhar que eu tenho para o próximo. Então, Lius, essas são as minhas fontes de inspiração. Nossa, incrível. É sempre bom a gente ter pessoas que acreditam na gente, né? E pessoas próximas que a gente consegue ter esse ponto de referência, né? Porque muitas vezes tem vezes que a gente tem algumas referências que são um pouco longe, né? Então quando a gente consegue tangibilizar alguém ali que a gente conhece e também outras pessoas, lógico, que estão em outras fases da vida, que vivem em outra realidade, mas que você consegue enxergar que sim, é um caminho possível, isso nos dá força em muitos momentos de dificuldade, né? Exatamente. Show. Agora entrando um pouco mais na sua formação e crescimento profissional, o que te levou a escolher Direito e depois da transição para a Gestão de Pessoas e RH?
Direito era um sonho desde criança. E eu acho que a maioria das pessoas que faz direito é porque tem uma causa interna não resolvida, né? A minha causa interna é que meu avô tinha comprado um terreno do irmão dele, depois de quitado, não documentado, quiseram encerrar o negócio. O meu avô não concordou, entrou com um processo na justiça e foi um processo que se arrastou por quase 30 anos, pode-se dizer. E eu vi isso enquanto era criança, eu acompanhei na adolescência, eu já tinha o desejo muito forte de fazer direito, eu fiz direito, o meu avô faleceu e não foi resolvido, e depois que ele faleceu, antes da minha avó falecer, eu consegui resolver esse problema e legalizar a residência e passar no nome dos dois, só que infelizmente deixando já como herança para minha mãe, porque meu avô já havia falecido. Então o desejo é o desejo interno de justiça, e de justiça pelos meus, a partir da injustiça que eu via na minha própria casa. Além da injustiça do término do negócio com um membro da família, eu acho que a pior sensação era ver a ineficiência do advogado e saber que o processo se arrastava por tantos anos sem definição. A angústia dele em não dormir direito e achar que a qualquer momento alguém poderia despejá-lo da casa foi uma parte... São lembranças bem ruins que eu tenho da minha infância com o meu avô. Então esse foi o principal motivador para que eu fizesse o direito. Eu não sou advogada, não tirei a OAB, não penso em fazer isso no momento, quem sabe num futuro, mas a curto e médio prazo não. Depois de resolver isso, eu me dei por satisfeita, mas busquei ainda fazer o exame da ordem e tudo mais, não consegui. E aí chegou um determinado momento na minha carreira em que eu era supervisora de call center, formada em direito, precisava melhorar a renda dos meus pais, precisava terminar de pagar a faculdade, porque a gente na periferia forma e ainda fica com algumas dívidas. E a minha formação de direito não me habilitava a ter uma oportunidade no call center em cargo de liderança. E foi quando eu decidi fazer a pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e depois gestão de RH, porque eu precisava crescer, precisava ganhar mais, precisava melhorar a condição dos meus pais. E aí eu tive oportunidades de ser coordenadora de treinamento, coordenadora de qualidade e depois coordenadora de operações, gerenciando uma equipe de supervisores e de operadores. E eu digo que nesse momento eu descobri uma nova paixão, que é, além de cuidar de pessoas, é liderar e desenvolver pessoas para que elas possam atingir o seu potencial máximo. É isso que eu vejo de um líder. O líder, ele desenvolve pessoas, ele capacita, ele desperta ali aquele pontinho que está escondido da pessoa e é esse pontinho que faz a diferença na trajetória. Então essa é a minha história do direito para a área de pessoas e RH, para conseguir também estar capacitada para cuidar de pessoas, para fazer essa liderança de uma forma assertiva. Nossa, que motivação incrível. Você falando aqui me lembrou uma vez que uma colega minha disse pra mim que a nossa luta é por território, né? Quão importante que é a gente conseguir ter o nosso espaço, ter o nosso local. E essa luta de família que você trouxe aí do seu avô, passou pela sua avó e você conseguiu se capacitar, né, para você conseguir resolver esse problema, né? Tem uma outra frase que talvez me fuja agora aqui na memória, mas eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então você trouxe, você correu atrás, você se capacitou, se desenvolveu, conseguiu e com certeza ele não viu isso, mas ele sabe disso aonde é que ele esteja, ele sabe que você honrou toda essa história e esse legado. Parabéns também pela sua trajetória ali no RH, né, na gestão de pessoas, show de bola.
No call center você ascendeu para a posição de liderança, como você falou. Quais foram os principais desafios e aprendizados nessa sua jornada? O principal desafio são as pessoas. E o maior aprendizado também são as pessoas. A partir do momento que você senta numa cadeira de liderança, Lius, você descobre que as pessoas são uma caixinha de surpresa. E quando você abre essa caixinha, pode sair qualquer coisa de lá. Então você pode chegar para trabalhar 100% motivada, com uma líder que tem ali uma ideia fantástica, e você olha para uma pessoa do seu time e essa pessoa não está tão motivada assim. E aí quando você vai desdobrando as camadas, você descobre que mesmo no meio corporativo, as pessoas são os profissionais e a vida pessoal. Então é vida profissional e vida pessoal. E que o profissional, ele não vai caminhar se o pessoal também não estiver alinhado. Então não adianta você chegar para uma pessoa que trabalha com você e falar da meta, do compromisso, do que ele não fez, e se aquela pessoa tá com problema em casa, tá com problema de relacionamento familiar, se aquela pessoa não tem um propósito, não tem um porquê tá ali trabalhando. Então foi um grande desafio aprender a lidar com pessoas, e eu digo que foi um desafio que eu aprendi, mas digo que sempre estou esperando que venha uma nova pessoa com uma nova surpresa, porque cada um tem uma história, tem uma trajetória, tem uma jornada, tem uma origem, e as histórias são parecidas, mas têm as suas particularidades diferentes. E nessa minha trajetória de liderança, eu atuei com pessoas que eram extremamente vulneráveis e com pessoas que trabalhavam só para comprar o tênis do mês e ir para balada. E aí eu tive que aprender a lidar com esses dois mundos que são completamente diferentes, com objetivos e anseios diferentes, mas inclinar as duas pessoas para um único objetivo, para um único propósito, que era o que eu precisava atingir ali dentro da empresa. Então, pessoas para mim sempre vai ser um desafio, mas também sempre vai ser um grande aprendizado. Perfeito, show. Agora, chegando um pouco mais para o seu momento atual de carreira, né, para onde a gente está aqui dentro da companhia e o momento de vida que você está vivendo agora, né? Aí eu queria entrar agora de fato no seu cargo, né, como você trabalha no seu dia a dia e a sua experiência, né, que você veio ali numa parte de consultora de projetos, de processos, agora tá entrando com uma parte de coordenação. Fala pra mim como que tá sendo essa parte de liderar projetos numa multinacional, tem toda essa parte de impacto, na parte de métricas e nos processos digitais. Olha, é um grande desafio, Lius. A minha trajetória profissional está aproximadamente em 25 anos que eu sou CLT e trabalho. Quase contando minha idade já. E metade disso foi no call center, onde eu sou especialista. E a outra metade, posso dizer que foi aqui onde eu estou hoje, uma empresa multinacional que me deu a oportunidade de crescer e desenvolver até eu chegar à posição de consultora de projetos. E você cuidar de projetos, você atuar com projetos, você está a todo momento em conexão com pessoas de perfis diferentes e áreas diferentes, atuando em transformação, olhando lá no futuro o que vai vir de inovação, mas também cuidando para que o dia a dia possa acontecer. Então é uma experiência incrível que está muito alinhada ao que eu falei no início, né? De ser uma pessoa inquieta, de ser uma pessoa curiosa, de gostar de buscar novas tendências e inovações. Então está muito alinhado a isso. Um dos projetos que eu liderei, que eu vejo que foi um projeto assim de grande relevância e que me trouxe a cadeira que eu estou hoje como coordenadora de processos, foi um projeto de implantação de novos canais de atendimento ao cliente.
Então foi permitir que o cliente tivesse acesso por WhatsApp, por um chatbot, há alguns anos atrás, onde não era esperado isso antes da pandemia, e eu tive a oportunidade de liderar esse projeto e teve assim um resultado satisfatório e que para mim foi muito grandioso olhar e ver a satisfação, ver o cliente migrando do telefone para um canal digital e gostando de fazer esse atendimento, de ser atendido de uma forma mais rápida, mais prática e mais acessível. Hoje eu lidero um projeto de transformação digital, tá muito ligado ao uso de inteligência artificial, de RPAs, que são automações robóticas que podem fazer a atividade de humanos e pegar as pessoas e direcioná-las para atividades que sejam mais estratégicas, que elas possam pensar mais em inovação, em tendências, e as atividades manuais, repetitivas, elas possam ser realizadas por automação. E eu vejo esse momento que eu vivo dessa jornada, desse projeto de jornada de transformação da minha área, um projeto mais importante, porque não é só a minha área, não é só a empresa, o mundo está nesse processo de transformação. A gente está no meio de uma revolução que é a revolução digital, né? A gente vive esse momento, o mundo todo vive isso, e ser uma pessoa protagonista nessa jornada dentro de uma área com um cargo de liderança, para mim é muito satisfatório. E a cada dia que a gente vê uma atividade que era repetitiva, que era manual, que era chata mesmo de ser feita, sendo automatizada, e vendo a pessoa criando novas habilidades, novos soft skills a partir do momento que saiu daquela atividade operacional, é um ganho muito importante para mim. Perfeito, Tânia. Nossa, realmente fiquei impactado. Projetos muito complexos, né? Você ser pioneiro, ser protagonista e você conseguir ver essa tendência para onde que a empresa, né, o mercado está indo. Hoje você trabalha com a gestão de fornecedores e ações aí voltado a ESG, que está muito em alta, né? Como você vê essa relação entre inovação, diversidade e responsabilidade social? As empresas descobriram há alguns anos atrás, Lios, que para inovar precisava diversificar as pessoas. E daí começaram a entender que se não tivesse membros, equipes diversas, a inovação não iria acontecer. E quando eu falo de diversidade, eu gosto de deixar bem claro que às vezes a gente simplifica o termo diversidade. A gente pensa diversidade olhando diversidade de raça, preciso ter mais negros, mais pessoas com deficiência, mais mulheres em cargos de liderança. Só que diversidade é isso e mais um pouco. A gente precisa, para fazer inovação, ter diversidade de pensamentos. E a gente só tem diversidade de pensamentos a partir do momento em que nós temos um pool de pessoas que possuem histórias e origens diferentes. Sim, a gente vai chegar no gênero, na raça, na pessoa com deficiência, mas se a gente não se abrir para ter essa diversidade de origem, onde pessoas com experiências de vida diferentes, com histórias diferentes, com trajetórias diferentes possam ocupar os mesmos espaços, a gente não tem a inovação. E aí, dito isso, inovação, as empresas entenderam que precisavam ser diversas, a partir daí se abriram para contratar pessoas diversas, abrindo oportunidades para todas as pessoas com origens diferentes, com formações diferentes. Então, não é só a pessoa que teve uma formação numa grande faculdade, que saiu do país para fazer uma especialização, mas valorizando as pessoas que também se formaram aqui, que tiveram a oportunidade de estudar em faculdades menores, universidades menores, mas que possuem potencial, vontade
e trazer isso para dentro das organizações. Então, hoje está muito em alta falar de inovação e também está muito em alta falar de diversidade, mas são duas coisas que precisam estar casadas. Você não inova se você continuar olhando as mesmas coisas, falando com as mesmas pessoas e trabalhando do mesmo jeito. Você precisa abrir o leque de opções, olhar o seu entorno. E quando você diversifica as pessoas com quem você trabalha, a sua contratação, você traz aí a responsabilidade social, que não é apenas a responsabilidade do ESG, é a responsabilidade mesmo de você conseguir ter todos os públicos de todas as classes sociais trabalhando no mesmo local em prol de um único objetivo. Hoje, quando você fala do cliente, o cliente ele é o centro de tudo para as empresas. Antes ele era colocado de lado, mas ele está ali agora no centro. A partir do momento que ele está no centro e a gente classifica os nossos clientes em camadas, nós temos todas as camadas sociais. Então, eu não posso ter um público elitizado, ou só de pessoas brancas, ou só formado por homens, ou só formado por pessoas sem deficiência, para pensar soluções que atinjam todos os públicos. Por isso é a necessidade de, para inovar, ter diversidade. E a responsabilidade social, além do engajamento e da inclusão, ela também está muito ligada que quando você abre as portas da sua empresa para trazer pessoas diversas com origens diferentes, você também começa a fomentar novos negócios, fomentar comunidades, fomentar periferias. Eu sou uma coordenadora de processos que trabalho numa multinacional e continuo morando dentro de uma periferia. Lógico que eu faço a diferença para o comércio local, porque é muito mais fácil para mim consumir dentro da onde eu moro, na periferia onde eu moro, do que sair para fora da periferia. Então, a minha condição social, que pode ter sido elevada por estar trabalhando numa empresa multinacional, por ter um ganho diferenciado, ela me possibilita contribuir de alguma forma para que a periferia também tenha um ganho. E isso eu vejo como responsabilidade social. Então, quanto mais a gente é diversificado, abrimos oportunidades e as portas para as pessoas com origens diferentes, seja da periferia, mas pode ser indígena, pode ser quilombola, mas a gente contribui para que esses polos que estão ainda afastados da grande sociedade, eles possam se desenvolver, captar recursos e avançar. Então, as empresas que atuam com inovação, elas têm uma grande responsabilidade para fazer a diferença para a sociedade como um todo. Mas claro, Lius, essa é a minha simples opinião sobre inovação, diversidade e responsabilidade social. E essa simples opinião é a partir da minha ótica, da minha história, da minha origem e da minha realidade. Show, Antônia. Você falou muito aí sobre esse desenvolvimento, sobre universidade, sobre aprendizado. E me conta aqui pra mim, como foi a sua experiência na sua imersão internacional no Universitas da Telefônica em Madrid? O que mais te marcou? Tudo, me marcou, tudo. Foi a minha primeira viagem internacional. Eu estou trabalhando para a Telefônica tem aproximadamente 8 anos. Eu entrei aqui como analista pleno e nunca imaginei que eu seria uma pessoa a ganhar uma viagem para ir para a Espanha para fazer um curso puxado pela Telefônica. Primeiro, que eu nunca tinha saído do país. Segundo, que eu não tinha nem passaporte. Então, foi aquela alegria e depois aquele desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ir lá à noite, preenchendo o formulário, pagando taxa, consegui o passaporte, pedi uma ajuda para o RH da empresa, consegui levar uma cartinha pedindo celeridade por causa da viagem e enfrentei 10 horas de voo, um fuso horário diferente de 5 horas que me fez ficar meio sonolenta, mas vivi intensamente cada momento dessa viagem. O curso foi incrível. Era um curso de autoconhecimento,
onde eu tive a oportunidade de estruturar melhor o meu plano de ação pessoal e profissional, consegui aí deixar claro a minha visão, a minha missão, os meus valores e traçar um norte, sabe? Ter o objetivo final, aonde eu quero chegar a longo prazo e qual caminho que eu vou trilhar para isso. Fora isso, Madrid é incrível, né? A estrutura, as construções, a parte arquitetônica da cidade é incrível. Fui no Museu da Telefônica e tive a oportunidade de conhecer a telefonia desde lá do início até os dias atuais, e também foi uma experiência muito marcante, mas mais assim, forte para mim foi conhecer o Palácio Real. Reis existem, rainhas também, e o palácio é lindo. A monarquia, para aquela menina do Capão Redondo que só via na TV, nos filmes da Disney, se tornou algo palpável, tangível. Então foi muito impactante. E a viagem como um todo foi uma semana assim espetacular. O meu desejo é que mais pessoas possam viver a mesma experiência que eu vivi. E que mais pessoas tenham a oportunidade de sair do Brasil e conhecer um outro país, uma outra cultura, uma outra forma de se agir, de se trabalhar e vivenciar uma experiência como essa. Esse é o meu desejo, assim, do fundo do coração mesmo. Nossa, que incrível, hein? Só monarquia, tava como? Reis e rainhas, certeza tava no seu local natural, né? Somos todos descendentes de reis e rainhas. Não tenha dúvida disso. Eu aprendi a fazer um turbante na Espanha, então aperfeiçoei a minha coroa e desfilei ali de turbante na Espanha. É muito chique. Demais. Sucesso, Taninha. E agora, me diz, Taninha, você é uma das líderes do Vivo Afro, que é o maior grupo de afinidade da maior empresa de telecomunicações do Brasil. Como tem sido essa sua experiência? De muito aprendizado. Primeiro, eu me descobri como uma mulher preta. As pessoas acham que você ser preto ou negro, que pra você nasce e você tá ali. Mas não é tão simples assim. A gente convive tanto com pessoas de outras cores, de outras raças, que a gente às vezes tem dificuldade de identificar quem somos, as nossas marcas, as nossas dores e por que somos assim. Olhar para o nosso passado, para os nossos antepassados, para os meus pais, para os meus avós, para os meus bisavós e entender que eu carrego um legado que veio desde lá da escravidão e da colonização, porque eu descobri que além de ser uma mulher preta, eu sou descendente de índios que foram colonizados. Então, a liderança do Vivo Afro foi como se tirasse uma venda dos meus olhos e abrisse os meus olhos para a mulher preta que eu sou, para a mulher preta que existe em mim, para as vulnerabilidades de ser uma mulher preta, mas principalmente para a força que se tem uma mulher preta. Porque a gente carrega uma herança ancestral muito grande, de dor, de sofrimento, mas a gente também carrega uma herança ancestral muito forte de resistência, de fortalecimento, de estar cercada de pessoas. Tem um termo que os meus pares na liderança usam, que é de se aquilombar. Então, a gente carrega isso, essa essência na gente muito forte. Só que eu só me dei conta disso quando eu me tornei líder do Vivo Afro. Tive a oportunidade de viver com os outros líderes e aprender muitas coisas. E eu devo isso a você também, Lils, porque você, para mim, foi um mestre em aprendizado de coisas da nossa raça, da nossa herança, da nossa genética e que me marcam muito até hoje. Eu tive a oportunidade de, com você, ir conhecer um quilombo e olhar para esse quilombo, olhar as casas,
olhar o fogão a lenha, ouvir as histórias e a todo momento me voltar para a história dos meus avós, de coisas que eu ouvi na minha infância. Então, eu sou muito grata pela liderança e digo que a liderança, para mim, ela vem sendo isso. Ela vem sendo tirar esse véu dos meus olhos e me conectar muito mais com a minha herança. Só que eu também não posso deixar de citar a importância que a liderança tem para mim no momento em que eu posso me dirigir às pessoas do Vivo Afro, convidá-las para tomar um café, para fazer um bate-papo de vida, de carreira, de história, e depois receber as pessoas lá me chamando, vamos tomar um café, vamos bater um papo e ouvir histórias que são incríveis. Eu sempre falo, tome um café com alguém, escute, vá aprender, procure um mentor, uma mentoria, só que o que eu não conto é que a cada café, a cada almoço, a cada bate-papo que eu sou convidada, eu aprendo tanto quanto a outra pessoa, porque cada um tem a sua história. E a história, quando a gente olha a história do outro, a gente acaba aprendendo também. Então isso pra mim que é a liderança do Vivo Afro, Lewis. E obrigada por tudo que você me possibilitou e me ensinou nesses quase 2 anos. Eu agradeço, Daniel. É incrível. Você trouxe um ponto aqui muito importante, né? Tem um vídeo aqui no canal que se chama Tornar-se Negro, né? Que realmente uma construção, né? Essa conscientização. Essa frase não é minha, mas eu sempre uso. A primeira vez que eu vi foi a Ana Paula Chongani falando que a conscientização é um caminho sem volta. A partir do momento que a gente se conscientiza, né? Que a gente entende que nós somos uma pessoa preta nesse mundo, né? Que nós somos pardos, que nós somos negros, que é uma identidade social que é colocado pelo movimento negro, né? A gente entende da importância, da responsabilidade, de como que é as dores e sabores de estar como somos perante a nossa sociedade. E eu só tenho a agradecer. Você também é uma pessoa incrível que me inspira muito. Você é a mestre dos café corporativo. Gente, que essa mulher já fez de café corporativo nessa empresa aqui, não tá escrito, viu? Incrível. E falando sobre questão um pouco de conselhos, que conselhos você daria para outras mulheres negras que querem crescer profissionalmente e ocupar aí espaços de liderança? Seja paciente com você mesmo. Acredite na sua história. Às vezes nós, mulheres negras, achamos que a nossa história é só um grãozinho de areia na imensidão do mar. E não acreditamos que a nossa história pode impactar milhares de pessoas. Se ame, se cuide, acredite e confie no seu potencial, se arrisque, não tenha medo, seja confiante e vá. Eu acho que é o principal para a gente conseguir ascender profissionalmente. O negro, de uma forma geral, tem uma tendência do desamor e do desvalor. Acaba não se valorizando, né? E a gente precisa mudar isso. E a mulher negra, mais ainda, por ser mulher, a questão do tom da pele, a questão do cabelo, onde a gente passa por várias situações desde a infância, às vezes isso fica um pouco mais enraizado. E eu digo que a gente tem que se libertar dessas amarras, como se fosse quase se libertar dessas correntes e mudar esse padrão. A partir do momento em que a gente se aceita como uma mulher negra, a gente se constrói como uma mulher negra, a gente se valoriza como uma mulher negra, a gente se ama como uma mulher negra, a gente se torna mais confiante. Isso na vida pessoal e na vida profissional. E isso transborda ao seu redor. Então, eu vejo que essa é a principal dica para que você consiga ascender profissionalmente. E não posso deixar de falar dos cafés corporativos, porque toda mulher negra ela precisa ter uma rede de apoio, de networking. Não só toda mulher, mas eu acho que todo mundo precisa, mas me dirigindo especificamente para as mulheres negras, tenha a sua rede de apoio. Tenha uma outra mulher negra que seja uma inspiração, negra ou parda, que seja uma inspiração de carreira para você.
procure um patrocinador ou uma patrocinadora que seja aquela pessoa que vai lembrar de você nas horas de oportunidade. E não é só procurar, é manter essa rede de apoio. E se abra para trocar com outras pessoas. Às vezes a gente está numa empresa que é uma multinacional, numa imensidão de pessoas e áreas, e a gente fica focado só em crescer naquela área onde a gente está. Quando você começa e se abre para falar com outras pessoas, você conhece outras áreas, outras oportunidades, outras formas de se trabalhar. As pessoas, quando têm oportunidades, lembram-se de você. Então, por isso que eu falo muito do café corporativo. Aceite tomar café com as pessoas. Chame as pessoas para tomar café. Seja o seu líder, seja um outro líder, seja o seu par de trabalho, seja da sua área, de outras áreas, e vá construindo essa rede, que eu tenho certeza que será possível ascender, desde que você siga todas essas dicas. Eu entendo que cada uma vai criar do seu jeito, da sua forma. Para mim foi o café, mas para você pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser um café informal ali na copa do trabalho, mas encontre a sua forma de manter e ter a sua rede de networking. Com certeza isso vai te ajudar a te projetar para outros lugares que você nem imagina. Essa é a dica, viu? Perfeito, a importância do network, de fazer conexões e mantê-las, né? E ter pessoas que falam do nosso nome em mesas de decisões. Isso realmente abre portas, coloca a gente em locais até inimagináveis. Dicas maravilhosas. Pegaram papel e caneta aí para deixar tudo anotado? Segura então. Bom, Tânia, você também dedica um tempo seu ao voluntariado, né? Ajudando os jovens a se prepararem para o mercado de trabalho. O que te motiva nessa sua atividade, nesse seu trabalho? Como eu já disse antes, a parte de cuidar de pessoas para mim é muito importante. E quando eu dedico um tempo para um jovem, é porque eu acredito que esse jovem, se ele tiver aquele meu tempo em ajuda para fazer um currículo, para como chegar no primeiro emprego, como passar no processo seletivo, essa mentoria de como estar no ambiente corporativo, ele vai poder chegar muito mais longe do que eu cheguei. Na minha infância e adolescência, eu não tive nada disso. Eu precisei ir procurar cursinhos, não tinha internet, tudo era muito longe, a facilidade não era a mesma do que é hoje. E a trancos e barrancos eu consegui uma estrutura mínima para ingressar no mercado de trabalho. Só que hoje, mesmo tendo muitos acessos, eu vejo que ainda há dificuldade para os jovens. E o que eu penso que eu posso deixar de legado para essa geração e geração futura é: se um jovem tiver um profissional já capacitado e habilitado, que estenda a mão e conte para ele, ajude ele a passar pelo caminho das pedras, ele vai conseguir chegar longe. E a minha ambição é que esses jovens possam chegar mais longe do que eu cheguei. Que a gente veja um jovem de periferia como CEO de uma grande empresa, indo trabalhar fora do país, fazendo intercâmbio em lugares de destaques. E eu tenho certeza que essa ambição, daqui a uns 10 anos, eu já vou conseguir ver frutos. Você está abrindo portas e sua mensagem aí, tirando as pessoas aí, com certeza, fazendo a diferença na vida delas. Agora, caminhando aí para o nosso encerramento desse bate-papo incrível aqui, que eu tô aprendendo muito com você. Que mensagem você deixaria para quem quer construir uma carreira de impacto como a sua, né? Independentemente de onde veio? Acredite que o caminho do sucesso não tem nada a ver com o lugar de onde você veio. O caminho do sucesso tem a ver com o que você constrói. Então, o quanto você se dedica, o quanto você estuda, o quanto você se preocupa e o quanto você coloca intensidade. Então, assim, se organize, se planeje, estude, busque contatos. A rede de networking é inegável que faz parte desse processo. E não se apegue às suas origens. Tenha as suas origens como seu pilar mais forte.
porque eu sei que as origens, os nossos pais, a nossa casa, a nossa família é a nossa base, o nosso alicerce. Mas não se prenda apenas a isso. Vá em busca de coisas novas. E seja curioso. Seja curioso, seja curiosa, pergunte, questione, descubra, se disponha a fazer coisas novas, a criar novas sinapses no cérebro e com certeza você vai conseguir se projetar para uma carreira sólida e de sucesso. Eu gosto muito da história do bambu. Não sei se você conhece, Lewis. Tem uma história que conta na internet que explica, é um sábio chinês contando como que acontece para o bambu, né? A gente pega uma muda de bambu, a gente planta e essa muda, ela leva 1 ano para sair o primeiro talinho ali pequenininho. 1 ano, 365 dias. E em mais 365 dias, o bambu cresce e atinge 5 metros. Por que para a muda apontar do solo para cima, ela demora tanto tempo? Porque ela precisa ter uma base muito forte, ter raízes muito bem fincadas no solo. Porque o bambu, depois que ele cresce em mais 1 ano, 5 metros, pode vir vento, pode vir furacão, tempestade, o que for. Ele pode até envergar e a ponta dele encostar de novo no chão, mas ele não quebra. Daí que vem a frase, o bambu enverga, mas não quebra. E por que ele não quebra? Porque ele tem uma base muito sólida, muito enraizada. E eu deixo aqui o convite a todos do seu canal Lewis para que sejamos como o bambu. Tenhamos bases sólidas, tenhamos cada vez mais forte as nossas origens, mas que a gente também se abra para crescer e desbravar o mundo. E a partir dessa base sólida, que a gente possa até envergar, passar por tempestades, mas que a gente não quebre fácil. Meu Deus. Obrigada. Obrigado, Tânia, de coração aí. Foi uma troca incrível, com muito aprendizado, muitas palavras e mensagens aí que dá pra gente levar pra toda a vida. E com certeza as dicas que dá pra gente aplicar no nosso dia a dia. Quero te agradecer aí, novamente, essa abertura, né, de você poder participar aqui. A gente tá fazendo esse vídeo no canal, né? E tamo junto, fica o convite aí, se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo para que ele consiga chegar a mais pessoas, para que essa mensagem consiga chegar a mais pessoas. E nos vemos até uma próxima. Obrigadão, Karina. Muito obrigada, Lewis. Obrigada a todos que vieram prestigiar o canal do Lewis. Gratidão por esse momento. Foi incrível. Valeu.